vamos estar compartilhando a palavra do Senhor. Livro de Jonas, capítulo de número 2, versículo 1 diz assim: Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifícios. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Pai, obrigado por tua palavra, Senhor. Nós nos sentimos amados, acolhidos nessa noite, porque com laços de amor o Senhor tem nos aproximado da tua presença. Ainda que os nossos pecados, nossas falhas tente nos levar para distante da tua presença, ainda assim, contudo, o Senhor nos sustenta, a sua graça é liberada sobre nós, ó Deus. E ainda que sujos, o Senhor nos limpa com o teu sangue. Ainda que infiéis, o Senhor permanece fiel. E nessa noite, Pai, diante de ti, nós clamamos para que a água da tua palavra, a luz da tua palavra possa vir sobre nós, trazendo clareza, entendimento, mas contudo também nós te pedimos, ó Deus, nos direciona, Pai amado, a sermos praticantes da tua palavra, não apenas ouvintes, mas praticantes, Senhor. Que saiamos deste culto, desta reunião, com uma decisão em nossos corações: ser alguém melhor, ser alguém, ó Deus, um cristão melhor, um homem e uma mulher segundo o teu coração. E é isso que nós te pedimos, ó Deus, nessa noite, no nome do Senhor Jesus, amém. Você pode dar graças a Deus, querido? Irmãos, o livro de Jonas é um livro pequeno de apenas 4 capítulos, e nele conta a história, os desafios, conta a missão que este profeta, que viveu nos anos 700 antes de Cristo, esse livro vai narrar, é como se fosse uma biografia do profeta, é uma narrativa dele mesmo, contando a sua experiência com Deus. O capítulo 1 começa Deus comissionando, chamando o profeta para uma missão. A missão era ir até certa cidade chamada Nínive, e Deus o chamou para levar uma mensagem até aquela cidade, porque aquele povo havia pecado tanto, que o seu pecado havia chegado diante de Deus, e agora havia uma palavra de julgamento para aquela cidade, e Jonas fora chamado por Deus para levar essa mensagem. Só que quando ele é desafiado por Deus, irmãos, ao invés dele ir para Nínive,
a Bíblia diz que ele desce a Jope, hoje conhecida como Tel Aviv. Ele desce para Jope e lá pega um navio para Tarsis. Ele sai do propósito de Deus, ele sai da missão de Deus, desobedecendo ao Senhor e fugindo do propósito de Deus para um lugar bem distante daquilo que Deus lhe havia designado. E aí, irmãos, quando ele está dentro do navio, indo em direção à Espanha, que está situada a cidade de Tarsis, no meio do mar, de repente vem uma tempestade. Uma tempestade pega aquela embarcação, ao passo que os que estavam ali, os tripulantes, ficam aterrorizados, amedrontados e começam a tirar a água com balde. Vira uma loucura. E eles começam então a fazer uma espécie de oração, de reza, cada um ao seu Deus, com D minúsculo, tentando ver se salvavam. E enquanto isso acontecia, diz a Bíblia que Jonas, sabendo o motivo daquela tempestade, irmãos, ele estava no fundo daquele navio, lá no porão, e diz a Bíblia que ele estava num sono profundo, estava dormindo, enquanto os seus colegas de tripulação estavam sofrendo e padecendo. E alguém desce lá no porão do navio e o encontra dormindo, ao passo que eles acordam ele e falam assim: rapaz, estamos perecendo. E então eles decidem lançar sortes para ver quem era o culpado daquela tempestade. E por incrível que pareça, as sortes caem sobre Jonas, irmãos. O culpado da tempestade era Jonas. E aí então, aqueles tripulantes, eles entram numa crise, porque agora eles têm que se livrar daquele tripulante, porque aquele tripulante estava em desobediência ao seu Deus. E eles até fazem uma oração, dizem assim: Deus, não nos imputa o sangue desse moço, porque ele que está errado, não somos nós. E assim aquela tripulação lança Jonas ao fundo do mar. De repente, no fundo do mar, Deus então envia um grande peixe, do tamanho de uma baleia, para engolir, tragar a Jonas. E de repente, irmãos, essa história, que era uma missão, está se tornando em algo extremamente difícil para o nosso intelecto, não é verdade? Como que pode um homem ser engolido por um peixe? Mas é essa a história desse rapaz. Engolido por esse peixe, irmãos, ele passa 3 dias e 3 noites no fundo do mar, e de repente, quase morrendo. O texto que nós acabamos de ler diz que quando ele estava quase no último suspiro, o que o texto diz? Ele se lembra do Senhor. Olha o que o texto diz no verso 7: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Ele se lembrou de Deus e fez uma oração. O capítulo 2 é a oração que Jonas faz, é a oração, é o clamor desse moço. Ao passo que Deus então dá uma ordem ao peixe, e o peixe o vomita na praia. Ele vai então até a cidade. Agora, depois de toda essa experiência com Deus, ele vai até a cidade de Nínive, uma cidade de 120 mil pessoas. Nós não estamos falando, irmãos, do século 21, nós estamos falando de centenas de séculos atrás, de milhares de anos. E aí uma cidade desse tamanho, muito grande, 120 mil pessoas, uma cidade que gastava 3 dias para você caminhar, ou seja, era quilômetros e quilômetros de distância, porque tinha vilas, tinha campos. Jonas, ele num dia, ele leva a mensagem a toda essa cidade, ao passo que a mensagem chega até o rei de Nínive, e o rei então decreta um jejum de arrependimento. O rei, irmãos, coloca até os animais para jejuar. Ninguém comeu, o rei decretou um jejum. Por quê? Porque havia uma palavra: vocês precisam se arrepender. E o texto diz que toda aquela cidade se arrependeu, toda aquela cidade mudou, irmão. As pessoas se entregaram ao Senhor. Jonas, ao passo, quando ele percebe isso, diz o texto que ele sobe para uma montanha, e de lá ele fica esperando ver a destruição daquele povo. De um dia para o outro, está lá sentado. Deus então, irmãos, faz algo interessante.
Deus faz com que uma planta cresça do lado de Jonas, e aquela planta cresce da noite para o dia e faz uma sombra sobre Jonas. E Jonas fica maravilhado, porque imagina, você está numa região árida, desértica, e agora você tem uma sombra para te proteger. Só que no outro dia, irmãos, Deus também envia um verme, isso mesmo, um verme, um bichinho, que vai lá na raiz da planta e come a raiz e mata a planta. Da mesma forma que aquela planta cresceu, na mesma velocidade, ela também morreu. E Jonas rapidamente, irmãos, começou a murmurar, a reclamar, a dizer: não é possível, acabou minha sombra. Então Deus vem e fala com Jonas: Jonas, você está indignado, porque essa árvore que você nem sequer plantou e nem cuidou, morreu. Você está indignado. Agora, você quer, Jonas, que eu, que sou um Deus misericordioso, amoroso, você quer que eu abandone toda essa cidade? O capítulo 4, que é o último capítulo, termina com essa pergunta de Deus: você quer que eu não me importe com esses filhinhos, com essas pessoas? Irmãos, essa história, ela é muito interessante, porque o que eu noto aqui é que Jonas, ele está numa situação complicada, porque o povo de Nínive eram os assírios. Os assírios eram inimigos diretos de Israel, um povo muito maldoso. É tanto que a maldade deles chega até o céu, para você ter a noção do nível da maldade desse povo. Esse povo, irmãos, quando eles iam para a guerra, e quando eles iam guerrear contra Israel, sabe o que eles faziam? Se lá tivesse uma mulher grávida, antes de matar aquela mulher, eles abriam o ventre dela, tirava o bebê do ventre, assassinava a criança e depois matava a mãe. Isso era uma das brutalidades que aquele povo fazia. Então imagina que todo israelita, e nós não temos a realidade da guerra, mas se você for no nosso país vizinho, Paraguai, você vai ter noção do que eu estou dizendo aqui. Se você for conversar com um Paraguai, lá na nação paraguaia, você vai ver que o povo paraguai, eles têm um ressentimento com a nação brasileira. Eu não sei se você sabia disso, mas nós brasileiros não somos muito bem quistos no Paraguai, por causa desse ressentimento da guerra que aconteceu entre Brasil e Paraguai. E quantos pais morreram, quantas mulheres ficaram viúvas, filhos ficaram órfãos. Era a mesma realidade de Israel, aquele ressentimento. E é interessante, irmãos, que Jonas, como ser humano, como pessoa, mas também como profeta, ele sente isso na pele. Deus o comissionando para levar misericórdia, mas levar misericórdia a um povo que ele estava no coração ainda ressentido, estava no coração ainda sentindo aquela dor do ressentimento. E a primeira coisa que eu quero falar com você aqui nessa noite: por favor, não tome decisões baseado nas suas emoções. Porque Jonas fugiu para Tarsis? Porque as suas emoções, porque o seu sentimento o direcionava para lá. Ainda que ele tivesse uma ordem clara de Deus para pregar a mensagem, uma missão clara de Deus, Jonas está se desviando desse propósito, irmãos, por causa do coração. E aí na vida, quantas vezes eu e você decidimos baseado em nossas emoções? Quantas vezes nós deixamos de falar do amor de Deus para as pessoas por causa das nossas emoções? Como assim, pastor? Quantas vezes você mesmo já deduziu que para fulano já não serve mais falar do amor de Deus, porque você já cansou de falar? E aí você deduziu que o seguinte, que fulano não tem mais jeito. Você tirou isso de onde? Você se baseou em quê? Ah, pastor, está fazendo hora com a minha cara. Ah, pastor, não, você não sabe. Ei, querido, deixa eu te falar. Ei, você precisa obedecer ao comissionamento de Deus. Você precisa obedecer à ordem do Senhor. Se Ele está dizendo para você, prega, pregue. Irmãos, eu como pastor, eu tenho que amar
amar de novo, amar mais uma vez, amar mais outra vez. E aí, às vezes você pega aquela bênção de ovelha que dá vontade de você passar para outro aprisco. Só que se eu, como pastor, tomar decisões baseadas nas minhas emoções, eu irei me frustrar, eu irei fugir do plano e do propósito de Deus. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite: há em você também uma missão. Assim como Jonas foi chamado para uma missão, você também, cada um de nós aqui nessa noite, também fomos chamados para uma missão. Só que Jonas decide desobedecer. Ei, querido, não caia no mesmo erro de Jonas, não caia na mesma falácia de Jonas. Porque eu não gosto daquelas pessoas, eu não vou lá. Porque me feriu, então acabou. Porque errou contra mim, então... Querido, não deixe que as suas emoções determinem as suas tomadas de decisões. Quantas famílias estão destruídas por causa de decisões emocionais? Quantos profissionais gabaritados estão, sabe o que? Mudando de empresa em empresa. Por quê? Porque é contratado pela competência, mas é mandado embora pelas emoções. É impulsivo, briga. É um ótimo profissional, mas é impossível, briga com todo mundo. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós nos deixamos levar pelas nossas emoções e elas nos jogam no buraco. Jonas, sem perceber, irmãos, a vida dele foi só de mal a pior. Ele desce para Jope, de Jope ele desce para o navio, do navio ele desce para o porão, do porão ele desce para o mar ele desce para a barriga de um peixe, irmão. Só está descendo. Só que precisou todas essas tragédias na vida de Jonas para no terceiro dia, quando ele já está desfalecendo, ele perceber: opa, eu sirvo a um Deus. Quantos de nós a vida está apontando, está mostrando que está dando tudo errado, e a gente ainda persiste na mesma escolha? Eu quero ir para Tarsis, eu quero ir para Tarsis. E Tarsis simboliza fugir da obra que Deus tem na minha vida. E aí, queridos, aqui é muito interessante, porque Jonas, ele se permite por um momento falar com Deus. Ele se permite por um momento buscar a Deus. E sabe, quando nós buscamos a presença de Deus, o nosso processo sempre vai nos levar para o nosso destino. Quando é que a vida de Jonas muda? Quando ele decide buscar ao Senhor. Fala assim comigo: eu preciso buscar a Deus. Nós não levamos isso a sério, queridos. Nós não levamos nossa vida de oração a sério. A gente acha que a oração é só algo metafórico. A gente acha que a oração é só uma teoria. Só que a oração, irmãos, é o processo pelo qual nós alcançamos o propósito diante de Deus. Tem muita gente que diz assim: eu não sei qual é o propósito da minha vida. Eu não sei. Como que eu faço para descobrir o propósito da minha vida? E eu quero te dizer nessa noite: viva uma vida de oração, e ela te conduzirá ao propósito de Deus para a sua vida. Eu posso ouvir um amém, querido? Tem gente que vive: pastor, mas como que eu faço para descobrir o meu propósito? Ore. Porque antes mesmo, entenda isso, antes mesmo de você nascer, de você vir nessa terra, Deus não te criou, entenda isso, querido, Deus não te criou como uma marionetezinha, não. Há um propósito na sua vida, há um propósito bem específico de Deus para você. Então entenda, se você não está vivendo o propósito de Deus, é porque você ainda não discerniu o que Ele tem para você, você não tem clareza. E como é que nós alcançamos clareza? Em oração. No fundo do mar, dentro da barriga de um peixe, Jonas decide orar. E lá, irmãos, lá acontece o milagre. Lá acontece o milagre. Vocês percebem que Deus permitiu que um capítulo inteiro da Bíblia
dentro desse livro, que era apenas 4 capítulos, um capítulo inteiro foi destinado a uma oração. Deixa eu te falar uma coisa: uma oração pode mudar a sua vida. Uma oração pode mudar o seu destino. Uma oração pode fazer com que as coisas sejam transformadas. Mas eu não estou aqui nessa noite para falar para você de apenas uma oração, porque Jonas, irmãos, representa justamente esse tipo de gente. Qual tipo de gente, pastor? Aquele tipo de gente que está acostumado a orar apenas no pior momento da vida. Você conhece gente assim? Que para orar só quando o trem está encrencado. Agora eu vou buscar Deus. Queridos, olha para você ver. Ele não parou para orar quando ele foi decidir se ia para Tarso ou não. Ele não orou quando a tempestade veio. Ele não orou quando todo mundo orava lá dentro do barco. Ele não estava orando. Ele não orou quando a verdade sobre a sua fuga se tornou pública. Ele não orou quando os marinheiros estavam remando. Irmãos, Jonas estava dentro da barriga do peixe, do ventre do peixe, e mesmo assim ele não ora. Demorou 3 dias. Só no 3º dia que ele se lembra de Deus e começa a orar, e faz uma oração a Deus. E aí é interessante aqui, Jonas é registrado nesse livro que ele faz 2 orações. Um é no capítulo 2, e a outra oração que ele fez foi no capítulo 4, versículo 2. E qual foi a oração que Jonas fez no capítulo 4? Reclamando, porque Deus estava querendo salvar a cidade de Nínive. Ele faz uma oração quando ele está aflito, e a outra oração dele é reclamando. Você conhece gente assim? Que só para falar com Deus em momentos extremos da vida. Isso aqui, irmãos, revela o coração desse moço, e de repente revela também o nosso coração. Será que nós não temos sido pessoas assim também? Será que nós também não temos nos comportado assim, levado a nossa espiritualidade só quando as coisas vão muito mal? Aí a gente busca a Deus, aí a gente para consagrar a nossa vida. Agora, outra coisa que me chama a atenção aqui é que Jonas, irmãos, só quando o negócio, o caldo entorna para ele, é que ele vai buscar a Deus. O que deixa muito claro que poderia todo mundo ter morrido naquele barco, Nínive inteira poderia ter morrido. A única preocupação de Jonas era com ele mesmo. Quantas vezes as nossas orações, na verdade, é apenas uma lista de pedidos. Deus se cansa de ouvir: oh Deus, me dá aquilo, oh Deus, arruma meu casamento, oh Deus, arruma minha casa, arruma meu emprego, arruma isso, arruma aquilo outro. São só apenas lista de pedidos. E eu quero te dizer nessa noite que oração precisa ser um relacionamento. Oração precisa ser um estilo de vida. Um cristão que não leva a oração como estilo de vida está fadado ao fracasso, é uma tragédia. Um homem de Deus certa vez disse o seguinte, ele falou assim: quando a minha vida está tranquila, eu oro 3 horas por dia, mas quando a minha vida tem muitos problemas para resolver, eu costumo orar 4 ou 5 horas por dia. Isso é loucura, não é? Loucura para mim e para você. Mas para quem vive na dependência de Deus, oração é o combustível que nos mantém de pé. Para quem vive um relacionamento com Deus, entende que quando você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha por você. Relacionamento com Deus, querido, é você perceber que você pode até ser forte até certo ponto, mas a sua força é limitada. Você pode até ter certo potencial, mas ele é limitado. E quando você decide confiar em Deus, Ele te sustenta, Ele te coloca de pé, Ele é o seu guarda. A Bíblia diz que Ele não dorme, Ele permanece de pé, o guarda de Israel. Ele está de pé, querido.
Romanos capítulo 8, versículo 26 vai dizer que nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar. A gente não sabe, querido. Então o que é que nós precisamos fazer? Buscar a presença dEle, para que o Espírito do Senhor interceda. Você tem que orar, querido. Você tem que clamar ao Espírito Santo: me ajuda, Espírito Santo. Porque senão nossas orações, elas vão ficar mais muito apenas orações pessoais e egoístas. As nossas orações vão apenas rodear a nossa vida. Elas vão apenas alcançar as circunstâncias do nosso dia a dia. Como assim, pastor? Eu vou orar pelo trabalho, vou orar pelo filho, vou orar pela esposa, pelo marido, por isso, e para por aqui. Aí Jonas está sendo desafiado a sair da zona de conforto e ir até um povo que ele não gostava, para falar do amor de Deus. Jonas está sendo desafiado a sair da zona de conforto. Deixa eu te falar uma coisa: Deus está te chamando para sair desse ambiente confortável e fazer aquilo que Ele está te chamando. Como que eu faço isso, pastor? Em oração, em busca ao Senhor. Pare de se preocupar apenas consigo mesmo. Eu gosto de dar uma aula, ou de falar desse aspecto, irmãos. Entenda isso aqui. Você está sofrendo na sua vida, você está passando por uma dificuldade, você está passando por uma calamidade na sua vida. Eu vou te dar uma dica aqui nessa noite, presta atenção. Por favor, amanhã agende uma visita, liga lá, agende uma visita para você ir lá no asilo, visitar aqueles velhinhos que estão lá. Amanhã, pega seu telefone, agenda uma visita lá no centro social, que tem menores lá, que são colocados judicialmente lá e são cuidados lá. Vai lá no centro de menores. Você vai ver que os problemas que você diz ter, eles são pequenos, diante da realidade de muita gente que está sofrendo infinitamente mais que você. Só que a nossa vida, irmãos, está tão cheia de nós mesmos, e as nossas orações revelam isso. As nossas orações revelam o nosso coração egoísta. As nossas orações revelam qual é de fato as nossas preocupações. Jonas está preocupado apenas consigo mesmo, mas Deus não quer que nós sejamos assim, irmãos. Deus espera um posicionamento diferente. Não tem a ver comigo, não é só eu, sobre mim, é sobre Deus, é sobre o meu Senhor, é sobre o próximo. Jesus pegou os 10 mandamentos e resumiu em 2: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a... Pronto. É o amor a Deus, o amor ao outro, o amor a Deus e o cuidado com o outro, o amor a Deus e a preocupação com o outro. Eu não estou só, eu não sou uma ilha. Nós temos que parar de viver como uma ilha, irmãos. Nós não somos uma ilha. Nós precisamos viver em comunidade. Jonas revela o seu coração quando ele tem uma atitude de pedir só no último instante. E aí, a pergunta que Deus faz para mim e para você nessa noite é: por que que você ora dessa maneira? Por que que você ora pensando só em si mesmo? Por que que você ora pensando somente no momento? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Você talvez está vivendo o pior momento da sua vida. Aqui, o momento presente. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não está apenas no nosso presente. Deus está no nosso futuro. Deus está no nosso passado. Ele não está preso ao tempo. E aí, deixa eu te falar uma coisa: o Deus que você está orando aqui hoje é o Deus que conhece o seu amanhã, que conhece o seu ano que vem. E aí, deixa eu te falar uma coisa: talvez tenha orações que você está fazendo para Deus aqui, agora, que Ele não vai te responder nem a pau, porque Ele sabe do seu amanhã. Está entendendo? Tem oração que você está fazendo aqui hoje, que Deus conhece o seu futuro. Eu não conheço, você não conhece, mas Ele sabe. E aí, Jonas está totalmente perdido, mas Deus sabia
o que Deus iria fazer. Deixa eu te falar, Deus sabe o que vai fazer na sua vida. Deus sabe os planos, os projetos que Ele tem para fazer na sua vida. E aí eu me deparo com um livro na Bíblia que eu gosto muito, que é o livro de Esther. Esther é um livro que tem 10 capítulos, é um livro que tem inúmeros versículos. Só que no livro de Esther, irmãos, você não vai encontrar lá a palavra Deus. Em todo o livro de Esther, se você ler do capítulo 1 ao capítulo 10, você não vai encontrar a palavra Deus. Só que tem um detalhe: do capítulo 1 ao capítulo 10, você vê Deus agindo o tempo todo. Deixa eu te falar uma coisa: não é porque você não está vendo que Deus não está agindo. Jonas, ele está fazendo uma oração, mas o texto vai dizer, irmãos, que Jonas, Deus não escuta, ou melhor, escuta a oração de Jonas, mas não responde a Jonas. A Bíblia diz que Deus dá um comando para o peixe. Jonas está orando: Deus, me tira daqui. Mas Deus não responde a Jonas. Deus manda o peixe vomitar ele na praia. O que eu aprendo com isso? Que existem algumas coisas em nossas vidas que nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus, nós vamos buscar a Deus, só que vai parecer que Deus está em silêncio. Vai parecer que Deus não está nos escutando. Mas a verdade é que enquanto nós estamos orando, Deus está trabalhando em nosso favor. Existem situações na sua vida, e eu quero te encorajar nessa noite: por favor, não pare de orar, não pare de buscar, seja perseverante, porque enquanto você está orando, Deus está movendo os céus. Eu preciso te falar do profeta Daniel, homem de Deus. Ele estava lá buscando a Deus, e a Bíblia diz que ele se consagrou. No primeiro dia não aconteceu nada, no segundo dia não aconteceu nada, passaram-se 10 dias, não aconteceu nada, passaram-se 21 dias, 21 dias, e o anjo chega até Daniel, e diz a Bíblia que quando o anjo chega, ele fala: Daniel, desde o primeiro dia que você buscou a Deus, eu me propus a vir e trazer a resposta. Só que quando eu chegava aqui nas regiões celestiais, um príncipe da Pérsia se opôs a mim. Eu tive que voltar aos céus, buscar reforço. O arcanjo Miguel veio comigo, nós batalhamos, vencemos, e 21 dias, no 21º dia eu cheguei até aqui. Ah, meus irmãos, se Daniel para no segundo dia, se Daniel para no terceiro dia, ele não teria visto a manifestação de Deus. Quantos crentes não estão vendo a manifestação de Deus porque desistem rápido, param de orar, param de buscar, param de clamar a Deus? Ah, Deus não está me ouvindo, Deus não está me vendo. Mas eu quero que você levante a sua mão e eu quero profetizar sobre a sua vida, que no nome do Senhor Jesus, você não vai parar de orar, de buscar, enquanto a resposta não chegar até você. Aleluia! Nós precisamos buscar, irmãos. Nós precisamos clamar. Nós precisamos. Jonas não estava vendo o agir de Deus, Jonas não estava vendo a manifestação de Deus, mas naquele ventre do peixe, Deus estava o direcionando para o seu propósito. Deus estava o levando para viver aquilo que o Senhor tinha para ele. Ei, querido, isso aqui eu aprendo demais com isso. Eu aprendo a olhar para as circunstâncias, eu aprendo a olhar para as situações da minha vida e perceber Deus nelas. Deus está agindo. Não é porque eu não estou vendo que Ele parou de fazer. Não é porque eu não estou vendo que Deus não está agindo. Ele está fazendo. E no momento certo, no momento oportuno, Ele vai se revelar. Nós temos que entender que dentro do nosso contexto religioso, e cada época nós vivemos um tempo, e talvez esse seja o tempo em que o exibicionismo, até por causa das mídias sociais, hoje todo mundo tem uma tela, enfim, hoje nós ficamos esperando milagres, e não é qualquer milagre. O que enche nossos olhos hoje é ver
algo grandioso. E talvez você diga: pastor, mas Deus não é grande? Tudo que Ele faz é grande. De fato, sim, é. Deus é poderoso, Deus é majestoso. Mas entenda isso, que Deus também trabalha nas coisas simples. Deus trabalha na simplicidade. Entenda que o Deus que guardou a vida de Jonas dentro da boca ou dentro do ventre de um peixe é o mesmo Deus, irmãos, que também trabalha nas coisas simples da sua vida. Como assim, pastor? Vou te dar um exemplo. É quando você faz aquela oração pela dor de cabeça. Algo simples. Pode ir lá e tomar o Anador, a dipirona, não é verdade? Mas você vai lá e coloca a mão na cabeça e ora e pede a Deus para trazer a cura. E de repente alivia. Coisa simples. De repente você vai sair atrasado, a lotação vai passar, mas você faz uma oração e de repente o ônibus que estava no horário atrasou, você chega a tempo. Coisa simples. Deus opera na simplicidade, queridos. Deus opera no dia a dia. Não é porque não é grandioso, não significa que não seja de Deus. Nós temos a tendência de falar assim: fulano era traficante, macumbeiro. Rapaz, que testemunho forte, que testemunho poderoso. Irmãos, e eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, das irmãs que foram libertos dos vícios, foram libertos das drogas, foram libertos da magia, foram libertos de todo tipo de pecado. Só que também existe uma parcela de irmãos que nasceram na igreja, meninos e meninas que cresceram na igreja e hoje tem suas famílias, hoje já é pai, já é mãe e servem ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa: tanto um como o outro é tão importante para Deus. Pastor, mas eu não tenho um testemunho forte, impactante. Ei, se você está servindo ao Senhor, se você está honrando ao Senhor, o seu testemunho é forte, é impactante. Tem outras pessoas que falam assim: eu queria ter o testemunho de fulano. Não, irmão, glória a Deus. A simplicidade do seu testemunho, da sua vida com Deus, é tão importante quanto de uma pessoa que viveu grandes coisas. Jesus, em Mateus 25, ele falou assim: ei, servo bom e fiel, porque fostes fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Irmãos, é na fidelidade ao Senhor, é na simplicidade da sua vida que Deus está operando. Sabe, é na simplicidade da nossa vida que Deus está agindo. Mas a gente não consegue olhar dessa maneira, a gente não consegue perceber Deus assim. Por quê? Porque estão nos ensinando que o que Deus faz é grande demais. E Deus jamais ia parar tudo que Ele está fazendo para intervir na falta de educação do meu marido. Jamais. Esse problema aqui que eu estou enfrentando de rebeldia do meu filho, Deus jamais vai intervir. Querido, entenda: Deus é um Deus longânimo, Deus é um Deus misericordioso. Nesse caso aqui Ele está olhando para 120 mil pessoas, mas lembre-se disso, Ele não esquece um filho dele lá dentro do ventre do peixe. Entende isso? Deus está olhando para 120 mil pessoas, mas Ele não deixa Jonas para trás. Deus poderia levantar outro profeta, Deus poderia levantar outra pessoa, mas Ele guarda o seu filho. Deixa eu te falar algo nessa noite: Deus olha para a gente no coletivo aqui, e Ele nos abençoa no coletivo, mas entenda que as suas dores, suas dificuldades, lá no cantinho lá do seu quarto, Deus está te vendo, Deus está te olhando. Não ache que você está só, não ache que você está lutando sozinho, Ele está com você. E eu sei que eu estou falando isso aqui para alguém nessa noite. Deus está com você, Ele não te desamparou, Ele não te deixou. A cura, ela é maravilhosa,
O milagre é maravilhoso, mas se ele não acontecer, pastor, eu vou me frustrar com Deus. Não precisa, irmãos. Há na Bíblia um rapaz chamado Mefibosete, filho de Jonatas. Jonatas era filho do rei Saul. Quando há uma guerra em Israel, Jonatas é morto, Saul também morre. Então chega-se a notícia de que todos estavam mortos. E a moça, a babá que cuidava de Mefibosete, ela sai correndo, irmãos. E quando ela corre, ela tropeça e cai em cima da criança. E a criança então fratura as pernas. E aí ele fica uma espécie de coxo, paralítico. E Mefibosete vai para uma cidadezinha chamada Lodebar. E lá ele passa boa parte da sua vida. E quando o rei Davi assume como rei de Israel, ele fica sabendo da história de Mefibosete. E ele rapidamente manda convidar Mefibosete para o palácio. A pergunta que eu te faço nessa noite: Mefibosete, ele foi curado da sua paralisia? Sim ou não? Não foi curado. Só que ele foi acolhido pelo rei Davi. Deixa eu te falar uma coisa. Ainda que a cura não aconteça sobre a sua vida, ainda que o milagre não aconteça da maneira que você espera, saiba que você serve a um Deus acolhedor. Isso aqui é lindo, irmãos. Por quê? Porque talvez você está orando para fulano ser curado, mas a cura não veio. Deixa eu te dar uma palavra nessa noite: acolha fulano. Porque tem muitas pessoas que estão sim enfermas, está com câncer, está com uma paralisia, está com uma doença. Mas deixa eu te falar uma coisa: ei, tenha fé para orar, e Deus curar. Mas também tenha discernimento e sensibilidade para acolher esse filho, essa filha de Deus. Porque tem muitas pessoas que sofrem, que não está precisando de uma oração poderosa, está precisando de um abraço aconchegante. Tem muita gente, irmão, que não está precisando da oração forte, mas está precisando do abraço quente. E quantos crentes estão cheios de Deus, de espiritualidade, de religiosidade, mas não conseguem abraçar o que sofre do seu lado? Ah, irmãos, eu vou falar isso aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Estava lá um homem à beira do caminho. Jesus conta a história. Passa o sacerdote, não faz nada. Passa o levita, não faz nada. Mas de repente vem um samaritano, alguém que todos julgavam que não valia nada. Não era alguém de Deus, mas é o alguém de Deus que cura as feridas, leva para a hospedaria, paga do seu bolso e fala assim: se ele ficar devendo alguma coisa a mais do que eu já paguei, na volta eu acerto. Não é sobre o cargo que você ocupa, não é sobre a posição que você tem dentro da igreja, mas é sobre o seu coração sensível para o outro. Não adianta nada, irmãos, nós temos uma igreja bonita, linda, maravilhosa, mas se o nosso coração não for sensível para aqueles que padecem, não vale nada. Eu preciso falar isso porque Jonas, ainda que fosse um homem de Deus, estava indiferente ao pecador. Não adianta sermos um povo de Deus se a nossa espiritualidade não nos leva a acolher aquele que sofre. Jonas é o exemplo de que Deus opera no simples e Deus opera no óbvio. Quando Deus usa o óbvio, eu dei o exemplo do anador da dipirona. É quando Deus usa a dipirona para sarar a sua dor de cabeça. É quando Deus usa o óbvio para fazer sobre a sua vida. Pare de buscar a Deus, pare de esperar a Deus manifestar-se apenas no sobrenatural. Deus também usa o óbvio. O profeta Elias um dia, pego pelo desespero, pego pela depressão, posso até dizer isso, síndrome do pânico, ele vai
para um lugar deserto. Deus manda ele subir um monte. Ele chega no monte, entra para dentro de uma caverna e fica lá sofrendo, padecendo. E Deus fala assim: eu vou aparecer para você, Elias. E então o profeta Elias, irmãos, ele vê um terremoto e ele achava que Deus estava no terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Veio um vendaval e o profeta esperava que Deus estava no vendaval e Deus não estava. Veio um fogo, Deus não estava lá. Mas a Bíblia diz: de repente veio uma brisa suave e Deus estava lá. Ah, queridos, quantas vezes nós esperamos Deus no meio do vendaval? Quantas vezes esperamos Deus no meio da tempestade, no meio do fogo? Mas Deus vem na brisa suave. E eu quero finalizar dizendo isso para você. Deus, Ele se manifesta nas coisas grandes, mas Ele também se manifesta nas coisas pequenas, nas coisas sutis. E concluindo aqui, Jonas foi alguém que experimentou do milagre, experimentou da misericórdia, mas ele poderia, irmãos, ter vivido muito mais de Deus, porque Jonas, ele poderia ter escolhido honrar ao Senhor, mas ele escolheu em obedecer a Deus. E tem uma diferença entre a obediência e a honra. Como a pastora Edinaura falou aqui, honra você dá quando ninguém está te pedindo. Obediência é quando você obedece a alguém que está te mandando. E eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé.